Gente, bom dia. Primeiramente, obrigada, Nilma, Armando, Mourão, pelas palavras, pela introdução. Como vocês disseram, né, eu sou procuradora da Fazenda. Obrigada também, né, gente, quem está aqui presencial, obrigada quem está online. Eu sou procuradora da Fazenda desde 2010 e sou psicanalista desde 2012. E a gente está fazendo esse curso de saúde mental aqui. E essa primeira aula comigo, eu fiquei de dar noções gerais de psicanálise, né? E depois o Otávio, na próxima aula, vai falar sobre psicopatologia do trabalho. E no último dia, o Davi vai falar de segurança nas organizações, né? E por que é relevante falar de conceitos gerais de psicanálise? A saúde mental, ela é um tema, como o Armando bem falou agora, que ele está ainda engatinhando, né, na nossa conscientização, no que tem sido trazido para o ambiente de trabalho, particularmente no nosso caso, na advocacia pública, no trabalho jurídico. E parte da dificuldade de lidar com a saúde mental é, primeiro, porque os problemas são cada vez mais comuns, né? Tem mais gente sofrendo de questões relacionadas à saúde mental ao nosso redor, ao mesmo tempo em que a gente ainda lida com muito estigma em cima desse tema, né? As pessoas muitas vezes não conseguem nem reconhecer que o que elas estão sentindo é um problema de saúde mental que tem nome, que tem tratamento, ou quando reconhecem, elas têm muita resistência a pedir ajuda. Quando pedem ajuda, tem muita resistência a assumir isso para as outras pessoas, às vezes até tirar uma licença, né, no trabalho, porque tem medo de ficarem marcadas com esse rótulo, assim, de alguém que é instável emocionalmente, alguém que às vezes as pessoas acham que é fraco, que é preguiçoso. São toda sorte de estigmas que estão ligados aos problemas de saúde mental, que não estão ligados aos problemas de saúde física, né? A gente não hesita em tirar uma licença para um tratamento de uma doença física, se você precisa fazer uma cirurgia, por exemplo. Mas, às vezes, uma pessoa que está deprimida, ela vai trabalhar em condições horríveis de saúde mental, às vezes agravando o problema porque ela não se sente segura o suficiente para poder verbalizar, às vezes até para o próprio chefe, que ela não está bem. Né? Às vezes até com burnout, que é um problema diretamente ligado ao trabalho. E as pessoas, às vezes, continuam se sobrecarregando. Então, eu acho que parte dessa consciência que a gente quer trazer para poder tirar esse estigma vem da gente conhecer um pouco mais sobre os estudos da mente, né? Para a gente ver a complexidade que está por trás disso, de toda uma teoria muito fascinante, inclusive, que a mente é aquela coisa, né? Cada cabeça é um mundo, não é simples. E a gente tem o hábito de, às vezes, né, grosso modo, medir o outro com a nossa régua, né? A gente, cada um, obviamente, tem uma visão muito subjetiva do mundo. A gente só consegue ver o mundo com os nossos próprios olhos. Mas se a gente não parar para pensar e refletir, a gente pode cair no vício de julgar as outras pessoas com os nossos próprios olhos também, sem levar em consideração de que essa pessoa ela pode ter um outro olhar, uma outra forma de ser. Às vezes aqueles recursos que estão disponíveis para nós não estão para outra pessoa, né? Cada ser humano é muito único. Então, eu acho muito válido, muito interessante entender um pouco mais de psicanálise, de psicologia, porque isso nos traz um pouco de humildade para a gente entender que o buraco é mais embaixo, né? Que as pessoas são constituídas de formas muito diversas e que a gente não pode simplificar questões tão complexas, né? E a saúde mental, ela tem ela é muito abstrata, é diferente, por exemplo, de uma doença que você vai fazer um exame de imagem e você vê ali, sei lá, um tumor numa chapa lá de uma pessoa, ou você vai fazer um exame de sangue e a alteração nela, ela tem uma métrica ali que você consegue medir e comprovar. A saúde mental, ela é a observação clínica. Tem casos que são muito evidentes, mas tem muitos casos em que não.
Infelizmente, boa parte das pessoas que nunca tiveram um problema mais grave de saúde mental, elas têm muita dificuldade em conseguir entender a seriedade e a gravidade de quem tem. E é daí que vem parte da resistência, né, ao estigma, e no ambiente de trabalho se ganha contornos mais complicados, porque a pessoa que se ausenta, ela está deixando um trabalho que vai ter que ser feito por outra pessoa. Então, isso gera, às vezes, a resistência do doente a se afastar, às vezes a resistência do que fica a legitimar essa doença. Mas uma coisa que eu sempre falo, né, gente, vocês podem ter certeza, que com muito mais frequência do que alguém que, às vezes, não está tão doente e apresenta um atestado, o que quer que seja, para poder se ausentar do trabalho, a gente tem, principalmente nos casos de saúde mental, gente que está muito adoecida e que não se afasta, e que não pede ajuda, que não vai atrás, e vai adoecendo cada vez mais por conta disso. Porque tem vergonha, porque tem medo de ser julgado, né? Não quer... E também porque não quer sobrecarregar os colegas, né? Não é uma coisa que a gente tem prazer em fazer. Mas às vezes é necessário, né? E uma das primeiras coisas que eu gosto de refletir quando a gente fala sobre isso é assim, do que a gente está falando quando a gente está falando em saúde mental, né? É uma expressão muito repetida hoje em dia, mas muito vaga também, né? E a boa parte das pessoas tem uma visão mais genérica de que é felicidade. Não é bem isso, né? Felicidade também é uma coisa muito difícil de definir, né? De falar a respeito. E ninguém é feliz o tempo inteiro. Isso não existe, né? Inclusive, se a pessoa fosse feliz o tempo inteiro, ela não saberia nem identificar essa felicidade, né? É aquela história, só existe o feliz porque a gente sente tristeza, né? Só existe o claro porque tem o escuro. Então, todo mundo tem momentos de alegria e momentos de tristeza. O que eu acho quando a gente está falando em saúde mental é um pouco de equilíbrio e de resiliência, assim, porque a pessoa que ela está bem mentalmente, ela vai, como qualquer outra pessoa, sentir felicidade, sentir tristeza, vai ter problemas, vai ter vitórias, e ela vai transitar por esses momentos de uma forma equilibrada, né? Ela vai conseguir comemorar e curtir, ficar muito feliz quando ela passa por uma coisa boa, e vai naturalmente viver seu processo de luto, seu processo de dor quando ela tem um problema, seja um problema sério, ou às vezes até, né, aquele contratempo. Mas, ok, é da vida isso, a gente tem que passar por essas coisas. Mas aquela pessoa que ela está com um problema de saúde mental, uma das características é que ela não tem reações tidas normais para coisas que são normais. Então, às vezes, mesmo a alegria, mesmo um evento que deveria ser muito comemorado, a pessoa está apática diante disso, né? Não consegue curtir aquela notícia boa, não consegue comemorar uma vitória, não consegue comemorar, usufruir de um período bom da vida dela. E, às vezes, é muito desestabilizada por uma coisa que poderia seria um problema de qualquer forma, mas que seria recuperável, que seria algo que você supera dali a uns dias, dali a um tempo, que ela não consegue fazer o processo natural de se restabelecer após um problema, né? E isso é muito desestruturante. E é aí que às vezes a gente vê aquela que a pessoa bambeia mesmo e tem dificuldade sozinha voltar ao seu centro, né? Que é a hora de você ter que reconhecer que, poxa, peraí, tem algo diferente acontecendo aqui, né? Eu preciso talvez de ajuda de um profissional, em alguns casos até de medicamentos, né? E é uma coisa que a gente já tem ouvido falar com algum aumento já tem um tempo, desde antes da pandemia, tá? As estatísticas todas já demonstram que mesmo antes da pandemia, os problemas de saúde mental estavam crescendo bem, de forma alarmante. Com a pandemia a coisa explodiu, né? Virou outra pandemia, né? Teve a pandemia de coronavírus e a pandemia das doenças mentais que se seguiram. E que a gente ainda está se vendo com elas, né? E como vocês bem falaram aqui na introdução,
essa vida agora cada vez mais virtual que a gente está vivendo, ela agrava muito, porque nós somos seres que fomos feitos para viver em grupos, né? Só que a gente está vivendo cada vez mais isolados, né? A gente não está conseguindo se relacionar tão bem, a gente não está expressando tão bem aquilo que a gente vive, que a gente sente, ao mesmo tempo que a gente está sendo bombardeado de informação, né? Com a internet, com o smartphone. Isso sobrecarrega o nosso cérebro. Fora estudos, reportagens, evidências, né, que a gente vê na clínica atendendo pacientes, na própria vida eu tenho certeza que vocês também notam isso, né, de conversar com colegas, com amigos. As pessoas estão cada vez mais estressadas e de uma forma preocupante, porque eu tenho percebido de uma forma meio desesperançosa, né, de que as pessoas estão vendo ali, nossa, tá difícil, eu tô estressado, eu tô sozinho, eu tô sei lá o quê, e não tô vendo luz no fim do túnel, né, não tá vendo mais como resolver essa questão, como sair, né, e como até o Mourão, o Armando também citaram, né, a gente, para cuidar da saúde mental, tem todos esses conselhos, né, que a gente ouve em reportagens, e de estudos também, que são todos reais, né? Tipo, fazer atividade física, cuidar da alimentação, sim, tudo certinho, não está errado. Né? Meditação é uma coisa muito boa, principalmente para lidar com questões ligadas à ansiedade. A meditação, ela acalma muito. Cultivar suas relações, né? Família, amigos, tudo isso é muito importante. Mas eu acho que se a gente focar só nisso, a gente está transferindo o problema um pouco para o indivíduo, né? E é muito importante a gente discutir que estrutura é essa em que a gente vive que está adoecendo tanta gente, tanto, né? Chega uma hora que o debate ele tem que ser coletivo. Eu não sei dizer, eu não tenho a resposta de o que mudança estrutural que a gente tem que fazer na nossa sociedade para adoecer menos. Mas eu acho que a gente tem que começar a levantar essa pergunta. Não é sustentável viver da forma como a gente está vivendo. Num mundo em que, numa dinâmica de trabalho, em que está todo mundo vivendo tanto mal-estar, tem algo de errado com essa organização, né, dessa sociedade e desse trabalho. Eu já vi uma vez um neurologista falar uma coisa que, depois que a pessoa fala, até parece óbvio, né? Mas na hora precisou que ele falasse para me atentar. Que realmente, quando alguém é cometido de uma doença que não é muito comum, você vai fazer exames naquela pessoa para poder identificar o que nela, né, no organismo dela, causou aquela doença. Né? Às vezes é um problema genético, às vezes é no sangue, às vezes pode ser na alimentação, alguma coisa que ela está fazendo de diferente, que desequilibrou aquele organismo. E provavelmente por ali você vai encontrar a causa. Agora, quando é uma coisa que está começando a ficar muito comum, várias pessoas, vários indivíduos naquele mesmo grupo, naquele mesmo tempo, na mesma sociedade, começam a apresentar os mesmos sintomas, não adianta muito você procurar a causa no indivíduo, você tem que procurar no sistema. Né? O fator adoecedor, muito provavelmente, ele está naquela estrutura, na organização, não é do indivíduo mais. Né? E acho que a gente chegou nesse ponto, né, de a gente ter que começar a questionar esse sistema e questionar essa estrutura em que a gente vive e ver que tem algo aqui que não está indo bem, que está provocando esse tanto de sintoma nas pessoas. Né? E uma outra coisa que eu acho importante falar ainda sobre os cuidados individuais é que a gente precisa falar sobre os nossos problemas, né? A psicanálise, ela foi esse estudo, né? Essa técnica, essa prática clínica que fundou um campo teórico, ela foi chamada, e é até hoje, de certa forma, chamada de a cura pela fala, né? E só aí a gente já tem uma ideia do tanto que falar é revolucionário, né? Falar cura. E então a gente precisa
poder falar sobre o que a gente está sentindo, falar sobre os nossos problemas, falar sobre as nossas queixas. Não adianta você fazer atividade física todos os dias, você se alimentar bem, se você vive uma vida extremamente isolada, solitária. Né? Parte a gente vê desse problema, do agravamento desse problema, é o isolamento que a gente vive agora, com esse mundo cada vez mais virtual. Mesmo que você fosse uma pessoa já mais tendente ao isolamento, simples fato de você sair de casa, você vai encontrar, às vezes, um assessorista no elevador, um vizinho no elevador, você vai encontrar seu colega ali na garagem, onde você está parando seu carro. Isso tudo são pessoas com quem você está interagindo. Quando você está em casa, trabalhando de casa, você está isolado. E o chat ali da empresa, né, da organização, o WhatsApp, isso não supre. Né? Eu gosto de comentar, né, para mostrar um pouco assim, por que a psicanálise é tão revolucionária, importante, que a importância de falar sobre os problemas. O pensar e o falar, eles são muito diferentes. Né? À toa, assim, se um dia inventarem a telepatia, ainda assim eu acho que não vai poder ser feito psicanálise por telepatia. Esse movimento de você botar as coisas em palavras, você articular a sua voz, ele tem um poder realmente de descarga de energia psíquica ali. Né? Tanto que, imagina, um dia que você pensou muito, refletiu muito, leu um livro difícil, você às vezes não levantou da cadeira, mas ao final daquele texto super difícil, você está exausto. Você sente como se você tivesse se agitado, corrido, né? Às vezes corrido uma maratona ali, que você fica esgotado. Por outro lado, às vezes quando você está esgotado, está muito preocupado, tem algum problema, tem alguma coisa te pesando, você vai almoçar com um colega e você desabafa sobre aquilo, você se sente mais leve, você botou para fora. São registros psíquicos diferentes, né? O pensar, ele está no campo do imaginário, que vem de imagens que a gente vai acumulando ali na mente. O falar, ele está no campo do simbólico, e o simbólico, ele tem um poder de expressão e de drenar um inchaço que fica ali. Então, mesmo assim, por isso que a terapia, ela faz muito bem. Por isso que é bom você cultivar suas relações, né? Mesmo que você não faça terapia, você tem um amigo, você tem um familiar, alguém com quem você tem intimidade para você poder falar sobre questões que te afligem, que te angustiam. Isso ajuda demais. E é algo que a gente não deve menosprezar, né? A gente não deve achar que dá para prescindir disso, né? Eu vejo muita queixa hoje sobre o trabalho remoto, mas, ao mesmo tempo, muita gente fala, mas a gente consegue fazer o trabalho todo virtualmente. Hoje em dia, os processos estão todos digitalizados, as audiências a gente pode fazer online. Sim, mas o trabalho, a gente vivia na ilusão de que o trabalho era só isso, né? Mas ele não é simplesmente a gente executar uma função. Ele é uma parte integrante da nossa vida. A gente não está lá só para servir um chefe, servir uma organização. A gente se serve do trabalho também. Não é só o salário que a gente ganha. Gente, a gente passa 8 horas do nosso dia, um terço do nosso dia ali trabalhando, né? Vamos dizer assim, em termos ideais, seriam 8 horas. Isso é uma coisa que é feita para a gente também, para a gente conviver, para a gente criar relações, para a gente conhecer do mundo, para a gente produzir, para a gente se realizar. Quando a gente está só executando esse trabalho virtualmente, a gente está perdendo toda uma gama de coisas muito integrais na nossa vida, que é a nossa socialização, que é as amizades, que é o almoço, o cafezinho, que isso preenche o nosso dia, que muitas vezes, hoje em dia, são passados em solidão, isolamento, silêncio, né? E sendo preenchidos com telas, com informações, com coisas que vão só nos sobrecarregando cada vez mais, né? Agora, entrar nas noções de psicanálise propriamente ditas. Uma das primeiras coisas que eu falo. Qual que é a diferença entre psicanálise, psiquiatria e psicologia? Todo mundo pergunta isso. A psiquiatria é um ramo da medicina. Então, para você ser psiquiatra, você tem que
formar em medicina e fazer uma residência médica, uma especialização em psiquiatria. E até por ser parte da medicina, ela tem uma visão mais patológica do funcionamento mental. A psiquiatria, ela se interessa mais pela psicopatologia e principalmente aquelas que demandam intervenção medicamentosa, às vezes internação. Então, geralmente os casos mais graves que precisam do acompanhamento de um psiquiatra. E esse psiquiatra é o único que vai ter competência para poder prescrever um remédio, para ajustar um remédio, dosagem, vai saber como que ele funciona, interage no seu cérebro, né? Tem muitos psiquiatras que também são terapeutas, mas geralmente eles, depois da formação em psiquiatria, eles fazem a formação em psicanálise ou psicologia para poder fazer uma abordagem terapêutica, né? E a psicologia e a psicanálise, a psicanálise foi criada no final do século XIX pelo Sigmund Freud, e a psicologia já existia nessa época. Mas ela foi muito revolucionada pela descoberta da psicanálise, por conta de um conceito fundamental e uma descoberta super importante do Freud, que é a existência do inconsciente. Antes isso não era considerado, né? Então, e até hoje, assim, claro que a psicologia ela bebeu dessa fonte. Hoje isso é já bem aceito, mas as abordagens da psicologia, tem várias, elas em geral não trabalham com o inconsciente. Elas meio que quase como se consideram assim, olha, deixa o que está inconsciente lá, onde ele pertence no inconsciente, mas a gente, com a nossa mente consciente, onde a gente domina, onde a gente tem escolhas, a gente consegue trabalhar. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina alguém que tem uma fobia de avião, por exemplo, medo de andar de avião. Um psicólogo, geralmente, como é que ele vai tratar isso? Tem, né, como eu disse, várias abordagens, mas uma muito comum. Ele vai tentar dessensibilizar essa pessoa dessa fobia. Então, é muito usado hoje em dia aqueles simuladores de voo, né, que são tipo joguinhos de computador, em que eles botam aquela pessoa que tem medo de avião para primeiro simular que está num voo, e aí ela vai se expondo aquilo, vai um dia no aeroporto para sentir aquele ambiente, tentar controlar a ansiedade dela, as emoções dela, até o momento que ela consegue fazer um voo mais curtinho, e aos poucos, é basicamente um treinamento, né? Um condicionamento ali. A psicanálise, o psicanalista, ele não vai fazer isso. O que ele vai, principalmente, é tentar investigar de onde veio essa fobia. O que está por trás disso? Por que uma coisa que um dia para você foi banal, como pegar um voo, de repente virou uma fonte imensa de ansiedade, algo que você não consegue mais fazer. Isso costuma ter uma causa, né? Então, a psicanálise é esse ramo dos estudos da mente que ele vai investigar o inconsciente. E ele vai, vamos dizer assim, durante muito tempo a psicanálise foi inclusive chamada de psicologia profunda, né? Porque é isso mesmo, né? Se a consciência está mais na superfície, o inconsciente é aquilo que está muito mais profundo, ele está de muito mais difícil acesso, mas até por isso ele tem um potencial muito transformador, né? De estrutura mesmo do indivíduo. Não é simples, mas é interessante. Como que começou a psicanálise, né? Lá no final do século XIX, quando o Freud descobriu. É legal para contar essa história, contar um pouco da história do Freud. Freud ele era um neurologista austríaco, médico. Ele sempre gostou de pesquisa. Então, quando ele formou, ele foi trabalhar em laboratório, foi fazer pesquisa. Ele fez um trabalho sobre sistema reprodutor de enguias, que foi até hoje tido como referência. Falou sobre afasias, né, que são problemas da fala. Só que ele precisava de dinheiro. Em algum ponto ele não era um cara rico, ele estava apaixonado e ele queria casar, mas não tinha dinheiro para casar. E aí um colega dele, um professor também
falou com ele para ele atender. Falou, olha, é clinicando com pacientes que você vai conseguir aumentar sua renda para você poder casar. E esse cara era um psiquiatra, ele trabalhava no hospital psiquiátrico, e ele arrumou uma vaga para o Freud atender lá. E na época estava tendo um verdadeiro surto de histeria lá na Europa, né? Tudo começou com a histeria ali. Foi realmente pelo caso do tratamento das histéricas. Eu digo das histéricas porque eram muito mais mulheres do que homens que sofriam de histeria. E essa histeria naquela época, ela é um pouco diferente da histeria que a gente vê hoje, porque ela é mais assim, é o que a gente chama hoje de conversão histérica. O que são? Eram pacientes que apresentavam sintomas completamente irracionais. Eles não faziam sentido para os médicos. E investigavam esses sintomas, não achavam nenhuma causa orgânica. Então eram coisas tipo assim, tinha gente que tinha uma paralisia de um braço, por exemplo. Ela mexia o resto do corpo. Não era como, sei lá, alguém que não mexe da cintura para cima, e você pode falar, talvez lesionou uma vértebra e tal. Não. E não é tipo, paralisou o lado direito inteiro. Não, porque ela mexia a perna, mas ela não mexia o braço. Tinha uns que paravam de falar, tinha uma que não conseguia beber mais água. Tinha umas coisas assim, às vezes uma queixa de umas dores que nada explicava aquela dor. E as pessoas, os médicos investigavam as causas orgânicas, faziam exames com tudo que eles tinham à disposição na época e não encontravam causa. E começou-se a tratar essas pacientes como se elas estivessem fingindo. A verdade é que a medicina, diante do desconhecimento, né, do que acontecia ali, eles começaram a achar que era uma coisa, um fingimento, uma simulação, uma teatralidade, como se fossem essas mulheres queriam atenção, né? Tanto que muitos desses pacientes foram internados em sanatórios, em hospícios, porque era a única coisa que eles podiam fazer, né? Tinha uns tratamentos lá com banhos, eletrochoques, mas eles não adiantavam muito. E o Freud foi atender esses pacientes, ele também, no primeiro momento, tentou utilizar os tratamentos que eram conhecidos na época, mas via que esses resultados que os estudos prometiam, eles só podiam ser falseados, porque ele não via nenhum resultado ali. E aí, logo nessa época, ele foi fazer um estágio no hospital em Paris, no Hospital de Salpêtrière, e lá tinha um médico chamado Charcot, que ele fazia uso da hipnose. Ele hipnotizava as pacientes histéricas e era muito curioso que, durante o transe hipnótico, os sintomas desapareciam. Então, às vezes, essa mulher que tinha paralisia total de um braço, quando ela era hipnotizada, ela conseguia mexer o braço. Depois que ela voltava no transe hipnótico, a paralisia voltava. Freud ficou muito intrigado com isso, né? Ficou muito impressionado, e foi aí que ele começou a perceber que existe uma parte da nossa mente que é separada do resto. É quase como se a nossa mente fosse partida. Nesse primeiro momento, ele achou que isso era das histéricas, né? Que na mente das histéricas existia uma parte cindida ali da mente, que não comunicava com a outra. Que ele era capaz de acessar, né? Ela, a histérica no caso, era capaz de acessar durante a hipnose, e que depois, quando ela voltava para o estado normal dela, ela já perde o acesso de novo. E que era o inconsciente. E aí ele começou a teorizar sobre isso. E depois, com o desenvolvimento da teoria dele, ele viu que, na verdade, isso não é um atributo da patologia, né? Que é um atributo normal da mente. Todo mundo tem inconsciente, né? Só que, às vezes, no caso de algumas doenças, fica ainda mais visível, né? E mais fácil de acessar. Porque uma coisa interessante sobre o inconsciente ele não é acessável por vias diretas. A gente só consegue acessar o inconsciente por vias indiretas, por dedução, por observação. Então, em caso de algumas patologias, porque o sintoma patológico mental ele é uma das formações do inconsciente, você começa a conseguir ter um pouco de acesso ao que tem lá naquele inconsciente daquela pessoa. E o Freud começou a falar sobre isso, né? E aí, eu já vou passar para o que eu digo que são os dois conceitos fundamentais da psicanálise. E um é esse,
que é a existência do inconsciente, né? Como eu disse na diferença lá de psicanálise da psicologia. Se a gente está falando de inconsciente, a gente está falando de psicanálise, né? É essa psicologia profunda. Então, não tem como você fazer um trabalho psicanalítico hoje sem você aceitar a existência do inconsciente e você considerá-lo em tratamento, né? Não é o tempo inteiro que você está ali interpretando esse inconsciente, mas isso é algo que orienta o tratamento inteiro, a escuta inteira de um psicanalista. Ele considera que tem conteúdos ali que você não acessa facilmente, né? A psicanálise ela é o ramo de estudo da mente que entende que o sujeito sofre a partir dessa instância psíquica a qual ele não tem acesso, né? Então, isso há que ser investigado, né? E o Freud ele tem uma frase de efeito que ficou famosa, que ele fala que ele é o responsável pela terceira ferida narcísica da humanidade, né? Não sei se você já ouviu falar isso. A ferida narcísica é um golpe na nossa vaidade, né? E a primeira qual que foi? Foi quando o Copérnico falou que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas era a Terra que girava em torno do Sol. Não é à toa, né, que teve tanta polêmica quando isso foi dito pelas primeiras vezes, porque a gente entendia que nós éramos o centro do universo. Como assim, de repente, o centro é o Sol e a gente, assim como vários outros planetas, ficamos orbitando em torno daquele Sol? Então já foi um golpe na nossa vaidade. O segundo foi quando o Darwin lançou, né, o livro mais famoso dele, que foi A Origem das Espécies, e ele falou sobre a teoria da evolução. Ele falou que nós não somos frutos daquela criação divina, Adão e Eva, que criou o mundo todo para nós. Nós descendemos do macaco ao longo de milênios de evolução das espécies, que eram muito lentamente, através de mutações aleatórias, chegamos aqui. Então, também foi um golpe duro na nossa realidade. E a do Freud foi ele dizer que a gente não é senhor na nossa própria casa, né? Que a gente não manda nem na gente, porque a gente tem essa instância que opera e que determina boa parte das nossas ações, das nossas escolhas, e que é o inconsciente. Tem uma ilustração muito comum, muito famosa também para falar sobre o inconsciente, que é aquele desenho do iceberg, né? Que ele tem aquela ponta do iceberg que está para fora do oceano, né? Que está para cima da linha da água. E toda aquela base grande, mais robusta, mais comprida, está embaixo do oceano. E o curioso que a gente deve pensar é que a consciência é a ponta do iceberg. E o inconsciente é tudo aquilo que está para baixo. Então pensem que o inconsciente ele não é a exceção. A consciência é a exceção. O inconsciente é a regra. A maior parte dos nossos conteúdos mentais são inconscientes, né? E a consciência ela é menor. Então muitas vezes a gente se sente muito dono de si, mas não pensa que boa parte das coisas que a gente faz, das escolhas que a gente faz, a gente não tem ideia do porquê a gente faz, né? O nosso cérebro, que é diferente de mente, né? O nosso cérebro ele é programado para encontrar padrões, encontrar razões. Então, provavelmente tudo que a gente perguntar, por que você fez isso, por que você escolheu aquilo, você vai dar uma resposta. Agora, se é isso mesmo, provavelmente não. E não é nem porque você está enganado. É porque mesmo que você esteja certo na razão que você der, ela dificilmente é a única razão. As suas escolhas, elas são sobredeterminadas, né? Elas vêm de várias causas e boa parte delas é inconsciente. E você não tem acesso fácil, né, a elas. E o segundo conceito fundamental, fora a existência do inconsciente, é o determinismo psíquico. E esse é um conceito muito interessante, que eu quase que brinco que é a face mental da física newtoniana.
porque a física de Newton, né, as leis de Newton, aquelas, né, para toda ação tem uma reação, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e no tempo, e eles demonstram que tem causas ali para os fenômenos físicos. Então, se eu pegar esse copo aqui e eu soltá-lo, né, eu não vou soltar aqui, tem um pouquinho de água aqui, senão vai molhar, mas ele vai cair. E ele vai cair por quê? Porque tem uma força chamada gravidade que atrai esse corpo, qualquer corpo, para o centro da Terra, né? E a gente sabe que no mundo físico, tudo tem uma causa. Mesmo aquilo que a gente não sabe explicar ainda, tem uma causa. Né? Os cientistas, os físicos, os matemáticos, os biólogos, cada um está na sua área aí, tentando, né, lidando com problemas seculares, milenários, porque sabe que as coisas não acontecem aleatoriamente. Só que na mente, durante muito tempo, e até hoje, de certa forma, atribui-se uma certa aleatoriedade aos eventos que a gente não consegue explicar. E uma coisa que Freud atestou foi que, assim como no mundo físico, na mente, tudo tem uma causa também. As coisas não são aleatórias. Então, pensa, por exemplo, você acordou, às vezes, do nada, hoje, assobiando uma música, que você não lembrava dela há muito tempo. Parece que do nada, que essa música brotou ali na sua cabeça e você ficou com ela ali chiclete. Não é bem assim. Provavelmente toda a cadeia associativa que te levou a pensar naquela música está inconsciente, foi tornada inconsciente, mas existe uma teia de causalidade ali para chegar naquilo. Um esquecimento, né? Por que você esqueceu um evento X? Por que você trocou o dia de um compromisso que você tinha? Fica parecendo coisas aleatórias. Nossa, eu tô com a cabeça ruim, ando estressado, ando cansado. Ok, o estresse, o cansaço, eles podem interferir nisso. Mas não é aleatório. Por que você esquece algumas coisas e não esquece outras? Os sonhos, né? Os sonhos são super enigmáticos, super intrigantes. Sonho praticamente todas as noites. A gente acorda, tem aquela lembrança vaga já do que acabou de sonhar. Não entende nada, porque os sonhos são muito confusos, geralmente. E depois esquece. Pouco tempo depois, naquele mesmo dia, você já esqueceu, a maioria das vezes, do que você sonhou. E toca a vida e não dá importância àquilo, como se fosse uma coisa sem importância, uma coisa aleatória. Mas não é. Né? E o que o Freud atestou foi que o inconsciente ele obedece a uma lógica toda própria, que ele chamou de processo primário de pensamento, que é diferente da lógica do mundo da consciência, que já opera com lógica, com coerência, né, com obediência às leis da física. O inconsciente não, ele tem as normas próprias, mas elas existem. Tanto que assim, a obra inaugural da psicanálise foi um livro que Freud publicou em 1900, que chama A Interpretação dos Sonhos. E ele, até o fim da vida dele, ele falou que foi a grande descoberta da vida dele foi a interpretação dos sonhos. E foi realmente um livro muito revolucionário. Imediatamente, quando ele foi publicado, ele não foi um sucesso estrondoso, mas ele foi ganhando alguma notoriedade nos anos seguintes, até que chegou um ponto em que Freud virou um cara muito famoso, né? Virou aquela história de Freud explica, o Dr. Freud, e tudo começou com a interpretação dos sonhos. E nesse livro, o Freud ele teoriza muito sobre o funcionamento mental inconsciente. Ele começa a falar do aparelho psíquico, que a gente vai falar aqui para frente, é o nosso próximo tópico. E ele interpreta vários sonhos dele, dos filhos dele, de amigos dele, de pacientes dele, principalmente sonhos dele. Ele foi muito corajoso, né, muito honesto, assim, porque é uma exposição muito grande, né? Ele está botando os próprios conteúdos inconscientes ali para publicar. E ele vai demonstrando toda a trilha de pensamento, dedução, inferência que ele foi fazendo para investigar os conteúdos desse sonho.
Agora sim, gente, não é aquele negócio que a gente vê às vezes em manual de banca de revista, né? Tipo, se você sonhou com cobra porque vai ganhar dinheiro, se sonhou com o dente tá caindo que alguém vai morrer. Não, não é isso. Por isso que é importante que a interpretação de sonhos seja feita dentro de um processo analítico, porque o analista ele já mais familiarizado com o conteúdo inconsciente daquele analisando, com as referências dele, com as associações dele, ele vai começando a ser capaz de traduzir os símbolos que aquele sonho traz. E de posse dessas leis mentais, né? Vou dar o exemplo das duas principais formas de operação da linguagem do inconsciente muito utilizadas nos sonhos, que é o deslocamento e a condensação. Então, o deslocamento é aquela coisa que é muito comum. Você sonha com uma pessoa, sonha com você. Aí, de repente, a cena não mudou, mas aí já não é você, é você. Eu estava na minha casa, mas de repente eu já estou na praia. Você vai... As coisas se deslocam muito facilmente de uma coisa para outra. Então, da mesma forma, você pode sonhar com uma pessoa no seu sonho, e é muito comum, às vezes, você fala assim, nossa, eu sonhei com aquela pessoa, por quê? Há anos que eu não lembro daquela pessoa, aquela pessoa não é relevante na minha vida, né? Eu encontrei poucas vezes, não me causou grande impressão. Por que ela veio no sonho? Porque o inconsciente, ele também ele faz esses truques, às vezes, de deslocar. Então, talvez aquela pessoa irrelevante que você sonhou no sonho, ela está representando alguém relevante que, por algum motivo, você faz uma associação entre as duas. E os conteúdos dolorosos para a mente humana, eles são tão, às vezes, difíceis de serem considerados, que não basta eles serem conscientes. Até para o inconsciente manifestar, ele precisa de disfarce. Então, às vezes, ele faz isso. Mas é num contexto de uma análise, de alguém com quem você conversa muito livremente, que te conhece bem, que vai ser possível você começar a ver o que aquela figura representa para você. Porque não é necessariamente aquela pessoa em si, por conta do fenômeno do deslocamento. E outra condensação, né? Porque às vezes também não é só que ela é alguém deslocado. Às vezes aquela pessoa representa várias coisas na sua vida, condensada tudo numa figura só. Né? Então, o simbolismo do sonho, ele é confuso, mas o Freud ele foi muito meticuloso até onde ele conseguiu teorizar ali para poder categorizar, classificar esses mecanismos utilizados, e isso torna muito mais acessível tentar os sonhos, né? Tentar interpretá-los, tentar enxergar um significado ali neles. E né, só para acabar de exemplificar, além dos sonhos, né, as formações do inconsciente são os lapsos, né, os esquecimentos, os lapsos de memória, as piadas, né? Pensa bem, é muito curioso. Às vezes algumas palavras, algumas expressões nos provocarem essa descarga de risada, essa descarga de prazer, né, que é a gargalhada, que é a risada. Tem um conteúdo inconsciente ali. E os sintomas, né? Os sintomas, eles são formações do inconsciente, eles trazem mensagem, né? Tem um caso que eu gosto de citar, que o Freud, quando ele começou a atender essas histéricas, ele teve uma primeira paciente que nem era dele, era desse colega dele que levou ele para atender no hospital psiquiátrico, e começou a discutir o caso com o Freud. E, aliás, não foi essa, não, essa aí foi depois, mas ele publicou no mesmo estudo que chama Estudo sobre a Histeria. Era um caso de uma menina que ela foi lá, o sintoma dela era uma dor na face. E, como quase todos os sintomas das histéricas, era uma coisa muito enigmática, muito irracional, não se encontrava causa racional nenhuma para aquilo. E aí o Freud, naquela época, ainda usava hipnose, e ele, hipnotizando, ela contou para ele, sob hipnose, que uma vez ela tinha se declarado interessada por um cara lá, um rapaz que ela conhecia, e esse cara a rejeitou, não quis nada com ela. E aí o Freud perguntou para ela, como foi para você essa recusa dele? Ela falou, foi como um tapa na cara. E aí foi identificada a origem da dor. É quase como se ela não pudesse... Foi tão doloroso que o ego dela varreu aquilo para a inconsciência. Só que aquele significado daquela
aquela agressão, né? Aquela humilhação, aquele tapa na cara, ficou ali, ela sentia aquilo, é quase como um fantasma que ficou ali assombrando. E ela precisou trazer isso para a consciência, trabalhar esse conteúdo, o sentimento dela com essa rejeição, para poder deixar de sentir essa dor no rosto, né? Então, isso é um exemplo de como o sintoma é uma formação do inconsciente. Né? Porque essas formações do inconsciente, elas são mensagens cifradas. Na verdade, elas são isso. Né? Quase como o inconsciente, ele pressiona para ir para a consciência o tempo inteiro. A gente vai falar do aparelho psíquico agora, né? De id, ego e superego, mas uma característica daquilo que é varrido do ego para a inconsciência, o ego tem que fazer uma força o tempo inteiro para manter aquilo no inconsciente, que continua pressionando. Então, se ele não consegue ir para a consciência, ele cria um sintoma, ele gera um esquecimento ali, um lapso. Ele tá, parece que o tempo inteiro é como se ele estivesse preso ali, mas ele estivesse lhe batendo, falando, ó, tô aqui, tá? Eu quero me fazer notar. Né? É assim que funciona. E aí, vamos falar agora de aparelho psíquico, né? São os famosos id, ego e superego, né? Que já até ganharam notoriedade, né, na cultura, assim, a gente escuta muito falar deles. Quando o Freud primeiro teorizou sobre o aparelho psíquico, ele falou o que foi conhecido como a primeira tópica freudiana, que ele dividiu a mente em inconsciente, pré-consciente e consciente. Era uma hipótese mais topográfica, né? Eram lugares ali. Então, o inconsciente, como né, o nome já diz, é aquilo que a gente não tem acesso, é o que mora nesse lugar onde a gente não percebe. E o pré-consciente, o consciente, eles tinham uma familiaridade que era assim, o consciente é aquilo com que você está conscientemente trabalhando agora, no momento. Mas o pré-consciente, você não está com ele aqui agora no momento, mas ele é de fácil acesso. Então, né, por exemplo, eu estou aqui falando de psicanálise com vocês. Eu não lembro o que eu almocei ontem, agora, mas se você me perguntar, eu falo, bom, deixa eu ver. Lembrei, foi tal coisa. Né? Me fez. É aquilo. E você perguntar onde você passou Natal ano passado? Na casa da minha mãe. Você não está trabalhando com aquele conceito. Mas um pouquinho de reflexão você acessa. Diferente daquilo que é inconsciente. Tem coisa que você não consegue acessar. Tem coisa que só através de um bom trabalho de psicanálise você consegue entender e acessar. Tem coisa que nem assim. Né? Se eu perguntar para vocês como é que foi o desmame de vocês, ninguém vai saber me falar. A gente é muito pequeno. Mas era um conteúdo, a gente já estava vivo, a gente já tinha um sistema nervoso, aquilo para nós provavelmente foi uma coisa muito cheia de significado psíquico, mas a gente não lembra, passado um tempo, né? E então tem essa diferença, né, do inconsciente, pré-consciente e o consciente. E isso foi lá por volta de 1910, por exemplo, que o Freud falou disso. E ele seguiu na teoria dele e ali passou um tempo, assim, é muito interessante estudar o Freud, porque ele era um cara que ele criou uma teoria basicamente do zero, né? Não existia psicologia, existia psiquiatria, mas a psicanálise não existia. E então, assim, ele começou e continuou clinicando e aprendendo com a observação clínica, com os problemas dos pacientes deles, e foi completando a teoria, e foi ajustando a teoria. Então, muita coisa foi sendo modificada ao longo do tempo. Né? Então, assim, nesse primeiro momento, ele fez essa divisão, né, de inconsciente, pré-consciente e consciente. E depois que ele publicou isso, ele começou a estudar outras coisas, teorizar sobre outras coisas, principalmente duas, assim, foi sobre o narcisismo, que é quando a libido, né, a energia que você coloca nos objetos, nas pessoas, se volta para o próprio sujeito.
E ele trabalhou com o conceito de pulsão de morte. Esses que antes já tinha a chamada pulsão de vida, né, que é a libido, como se conhecia até então. Quando ele teorizou mais sobre esses dois outros conceitos, o narcisismo e a pulsão de morte, eles não estavam se encaixando muito, não estava dando para situar eles muito bem nessa primeira tópica do aparelho psíquico. E aí veio a segunda tópica do aparelho psíquico, em que ele teorizou sobre o id, o ego e o superego. Duas coisas importantes para dizer sobre isso. Uma, a segunda tópica, ela não anula a primeira. Então, não é como se ele falasse, olha, isso aqui não vale mais, o negócio agora é id, ego e superego. Não, as duas tópicas coexistem. Elas estão falando de funcionamentos de ângulos diferentes da mente. Então, se a primeira ela está falando mais de lugares, a segunda ela está falando mais de funções, ela é mais dinâmica, mas elas coexistem. E outra coisa interessante, o Freud nunca usou os termos id, ego e superego. O Freud escrevia em alemão, né, ele era austríaco, e ele falou em isso, eu e supereu. E foi o tradutor do Freud para o inglês, até que a gente falou aquele da edição da Standard, da Imago, né? Que era o James Strachey, ele que inventou, por algum motivo, não sei qual, de traduzir para o latim. Então colocou id, ego e superego e ficou assim. Mas é legal a gente pensar que a gente está falando de isso, eu e supereu, porque isso já nos ajuda a entender um pouco os conceitos, né? Então, o que é o id, né? O id é isso, é o inominável, esse negócio aqui que a gente não sabe bem o que é, né? Ele é um reservatório de intensidades pulsionais, né? E o id, a gente é uma única dessas estruturas que a gente já nasce com ela. Então, pensa bem, o id, ele é onde estão nossos desejos mais profundos ali. Uma criança pequena, quando ela nasce, ela é basicamente isso, ela é desejo, ela é intensidade. Ela quer alguma coisa, ela quer realizar aquilo na hora. Ela não consegue mediar, né? E, para dar conta de viver num mundo que não está aí para satisfazer as necessidades e vontades dela, ela precisa começar a estruturar um ego. Que o ego vai ter, uma das funções mais importantes do ego é fazer essa mediação entre o espaço interno e o espaço externo, o ambiente. Então, pensa aquela criança, né? Sente frio, ela chora. Tem hora que a mãe vai ouvir ela e vai lá botar uma roupa nela, vai cobrir ela, mas tem criança que, às vezes, dependendo de onde está, vai chorar e não vai vir ninguém. Às vezes ela está com, sei lá, com fome, com dor, e ela chora e a mãe não entende que é isso que ela está sentindo. Não adianta, né, ela só chorar. Então ela vai ter que perceber que ela vai ter que adquirir algumas habilidades ali para poder manipular esse ambiente ao entorno dela. Por exemplo, adquirir linguagem, para poder chegar e falar, mãe, o que eu estou sentindo é frio, o que eu estou sentindo é fome, né? Ela vai ter que aprender a lidar até com o próprio corpo, que para ela é desconhecido. Uma criança ela não nasce sabendo que ela tem um corpo, que ela tem uma mão, que ela tem dedinhos, que ela é separada da mãe, que cada indivíduo é uma coisa. São tudo coisas que ela vai ter que observar esse ambiente e começar a se situar e ver quem ela é. Né? Inclusive, um momento importante da constituição do ego é quando a criança percebe que ela tem um corpo que é só dela, né? Que ela é separada da mãe, que ela é um indivíduo. Nisso começa-se gradualmente a constituir um ego, que é quase que ele é um gerente, ele é um administrador, né? Que ele faz essa mediação entre o que todas essas intensidades, esses estímulos internos que provêm do id e todos os estímulos externos que vêm do ambiente, que vêm das outras pessoas e que precisam ser mediados, né? Nem sempre tudo vai dar para gratificar imediatamente tudo que o id quer. Né? E o ego ele vai fazer esse papel. E então, assim, até por fazer esse papel, além de ser esse mediador entre as intensidades internas e as externas, o ego ele
ele é a noção que a pessoa tem de si mesmo. Aí pensa, né, no alemão, o eu. O Freud chama isso de eu. Se eu pergunto para você, quem é você? Quem é você? Provavelmente, essa resposta vai vir do seu ego. Né? Como você se enxerga, como você se situa no mundo, como você se colocou como sujeito nesse mundo. E aí, nascemos só id. Vamos adquirindo cultura, educação, experiência, né? Experiências sensoriais, vivências, a gente vai constituindo, vai pegando uma parte desse ego. O ego ele é constituído de energia psíquica do id. Então, ele vai separando uma parte do id ali e constituindo um ego. E esse ego continua a ser desenvolvido. Inclusive, a gente vai desenvolvendo ele, de certa forma, a vida inteira. E chega uma hora que o ego, ele também tem uma parte dele que se separa, que vira o superego, o supereu. E aí, o que é o superego, né? Esse supereu. Ele é, grosso modo, o superego, ele é constituído de o que a gente chama de ideal do eu e consciência moral. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento que o ego ele se forma, ele ainda é muito rudimentar, ele é muito primitivo, ele é muito enfraquecido. E ele tem que se haver com as exigências de gratificação imediata de um id, que ainda é muito forte, porque até outro dia ele era toda a energia psíquica daquele sujeito. E então esse ego ele ainda é muito fraco para lidar com as exigências do id. Então ele começa a constituir uma ajuda, essa instância que vai ser um auxiliar dele ali, que tem esse ideal do eu, que é quase como se fosse um modelo a ser seguido, que ele vai criando, que geralmente vem de identificações que a gente faz com as figuras principais da nossa vida ali no começo, pai, mãe, cuidadores, né, às vezes professores. A gente vai aprendendo, nos identificando com essas pessoas, sendo educado por essas pessoas. A gente vai constituindo esse modelo, esse template aí do que a gente chama de ideal do eu, para o ego poder recorrer a ele, quando ele estiver muito espremido, porque o ego ele fica meio espremido mesmo, entre as exigências do id e as exigências do superego. E é assim a vida inteira. E o ego ele é um pouco sofredor, assim. E aí depois a gente também vai crescendo mais, vai adquirindo mais a cultura ao nosso redor, da sociedade que a gente vive, da língua que a gente fala, né, do tempo que a gente vive, e a gente vai adquirindo essa consciência moral, né, entendendo o que é certo, o que é errado, o que é desejável, o que é reprovável. Então, o superego, ele vira essa coisa, né, esse modelo daquilo que a gente quer ser e o que a gente acha que é o certo e errado a fazer. E é uma coisa interessante no curso de um tratamento psicanalítico que aí cada pessoa, né, todo mundo vai ter as 3 estruturas, mas cada um e cada pessoa vai ter características próprias. E o superego ele pode se tornar muito rigoroso e muito tirânico. Então, na vida dos neuróticos, por exemplo, é muito comum que o tratamento analítico ele tem que caminhar no sentido de fortalecer esse ego e aliviar esse superego, para autorizar a pessoa, porque tem gente que é tão atormentado por um superego muito rigoroso que não se permite viver, realizar desejos, correr alguns riscos. Aquela pessoa certinha demais, que não pisa isso aqui fora da linha, às vezes ela faz tudo certinho, não atrapalha ninguém nunca pode ser questionada, mas ela não tem prazer na vida, não tem gozo na vida. Ela está o tempo inteiro atormentada por um superego que cobra, que vigia. Porque pensa bem, se você tem um chefe, um pai, até um carrasco ali de fora te cobrando, né, te falando que você pode, que você não pode fazer, isso já é opressor. Agora, quando é dentro de você, você não tem para onde fugir. Você está sendo atormentado por essa figura de autoridade 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até quando você dorme, até quando você sonha. O seu sonho tem que modificar as coisas ali, porque você não pode reconhecer nem em sonho, às vezes, o que você deseja. Né?
Já tem outras pessoas o conflito está mais ali entre o ego e o id, que às vezes é um ego que por qualquer motivo que seja, por vicissitudes, traumas e tal, ele não se constitui adequadamente, ele não é robusto, ele não é estruturado o suficiente, e a pessoa tem muita dificuldade em mediar, o ego dessa pessoa tem muita dificuldade em mediar essa coisa entre os desejos, entre o mundo interno e o ambiente. Isso é muito visível nas psicoses, né? Que basicamente é a loucura. Então, fica confuso ali o limite entre o que é real e o que não é. O que eu penso, o que eu imagino, o que eu desejo, a pessoa começa a supor que é real quando não é. Escuta vozes, vê coisas. Né? Isso aí, geralmente, às vezes é um conflito ali na relação anormal entre o id e o ego. Esse tipo de conhecer bem as estruturas, né, id, ego e superego, e também as categorias patológicas da psicanálise, elas são muito interessantes, muito importantes para a condução do tratamento. Eu falo que assim, esses nomes que a gente escuta muito hoje em dia, né? Borderline, burnout, depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade, são todas classificações da psiquiatria. Esses termos são todos da psiquiatria. A psicanálise não trabalha com essas estruturas. E não é que não trabalha, se você tiver um problema, você não pode fazer psicanálise. Não, a psicanálise vai ajudar. Mas, a princípio, não vai diferir muito, às vezes, a escuta que ele vai dar para alguém com ansiedade, alguém com depressão. Pelo fato do diagnóstico psiquiátrico ser depressão ou ansiedade. O que vai, às vezes, determinar muito é onde na classificação psicopatológica da psicanálise esse paciente se encontra. Se é neurose, psicose ou perversão. Porque isso vai determinar essa escuta. Tem coisas que intervenções importantes de ser feito com neurótico, você já não pode fazer com psicótico. Que vai ser muito desorganizador para o psicótico. Então, esse diagnóstico estrutural, ele é muito relevante, né? Então, eu já estou aqui na cara do gol, já vou aproveitar para falar dos três, né? Que são a neurose, a psicose e a perversão. Essas três classificações da psicanálise, elas têm uma relação muito especial com o limite, que em psicanálise a gente chama de complexo de castração. Sem entrar muito em detalhes, provavelmente todo mundo já ouviu falar em complexo de Édipo, né? Que é um dos conceitos também fundamentais da psicanálise, que é uma constelação de sentimentos que a criança muito pequena tem em relação aos genitores, geralmente pai e mãe. Né? E é basicamente assim, uma paixão muito grande pelo genitor do sexo oposto, junto com o desejo de eliminar e de se livrar do concorrente, que é o do mesmo sexo, né? Do mesmo gênero. Isso até hoje, assim, no meio clínico não, na psicanálise não, mas no mundo leigo isso é muito chocante, né? Óbvio, porque basicamente a gente está falando de incesto, parricídio e matricídio. Claro que isso é chocante, né? E não à toa, né? Muita gente fala, não tem nada a ver, eu não tive isso, eu não senti. Gente, se o papel da repressão, que é o principal mecanismo de defesa, é varrer para o inconsciente os conteúdos indesejáveis, censuráveis, não aceitos, quer coisa mais necessária para ser varrida para o inconsciente do que falar de incesto, parricídio, matricídio? Né? Tem uma razão muito boa pelo qual ninguém lembra do próprio complexo de Édipo. Mas ele tem uma consequência muito forte, porque ele vai servir a forma como o indivíduo viveu essa constelação de sentimentos naquela infância, e essa relação, e saiu disso, vai estruturar praticamente todas as relações da vida depois, amorosas ou não. Né? E isso explica muito por que cada um reage de um jeito. Né? Às vezes tem gente que tem um medo de rejeição enorme, tem gente que é extremamente carente. Isso tem muito a ver como foi experienciado pela criança pequena esse momento em que ela
tinha esses sentimentos super intensos. Isso é verificado tanto em análise de adultos, né, quando você vai resgatando memórias inconscientes, quanto na análise direta de crianças. São sentimentos muito fortes. E isso vira um modelo que a gente repete ao longo da vida depois. E a gente sai, o fim do complexo de Édipo, ele, quando a criança, né, percebe que não vai dar, né, que ela vai ter que renunciar a esse amor e a esse ato de violência aí, isso vem com o que a gente chama em psicanálise de complexo de castração, né, que são os dois complexos da psicanálise, que é basicamente lidar com o limite, que é ver e falar assim, você é um ser castrado, limitado, você não tem condições de fazer isso que o id quer, de gratificação imediata o tempo inteiro, de realizar seus desejos e vontades o tempo inteiro, isso não é possível. Não é possível tanto por questões ambientais, né? A gente é limitado no que a gente pode fazer, a gente não pode voar, a gente não pode fazer um tanto de coisa, né? Tanto por questões morais, por questões culturais. Então, tem, por exemplo, nasceu um irmãozinho, a criança morre de ciúme, quer se livrar do irmão. Não pode. Se você bater no irmãozinho, a sua mãe vai ficar brava com você, você quer o amor da sua mãe, né? Então, é doloroso para a criança ter que lidar com a própria pequenez. E continua sendo doloroso para o ser humano a vida inteira. A gente entende nossas limitações, mas a gente pode ter 40, 50, 70, 80 anos, ainda é difícil. A gente entende alguns limites, mas vários outros, né, vão nos atravessando ao longo da vida e a gente tem... É muito doloroso, muito sofrido para o ser humano lidar com os próprios limites. E é a primeira vez que a criança é obrigada a encarar essa derrota, né, de uma forma muito forte. E aí é um momento crucial para poder fazer essa classificação diagnóstica, porque tem 3 formas de encarar esse limite. E a forma elegida pelo sujeito vai inaugurar, vai estabelecer o modo como aquele sujeito sofre. Tem o modo, todo mundo sofre. Vai ter o modo neurótico de sofrer, o modo psicótico de sofrer e o modo perverso de sofrer, né? E isso vai direcionar a escuta. Aí, o que é? O neurótico, basicamente, é a nossa normalidade, né? Vou começar do psicótico. O psicótico é loucura. Aqueles que já estão né? Ou que é louco de fato, ou aqueles que estão já no limite ali entre a sanidade e a loucura, mas geralmente eu tenho uma estrutura psicótica. E o psicótico é aquele que na hora do complexo de castração, ele praticamente ele reprime para o inconsciente isso. Né, o Lacan tem um termo que ele usa, fora clusão, tira do espectro. Tipo assim, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Ele segue na vida, assim, ele engana bem, mas chega uma hora que essa fora-clusão ela fica latente ali, e geralmente tem um momento ali no final da adolescência, começo da vida adulta, que costumam ter as primeiras crises, em que a psicose começa a se manifestar mais. O perverso, é muito comum as pessoas confundirem perversão com perversidade. E não é bem isso. Tem uma relação? Tem. Geralmente, os perversos de idade, com muita frequência, eles são perversos de estrutura, né? Mas nem todos os perversos são maus, vamos dizer assim. E de onde que vem esse termo perversão? Vem de perverter a ordem. Então, é muito fácil pensar em perversão sexual, por exemplo. Geralmente, os pervertidos sexuais que estão na estrutura da perversão, eles exercem a genitalidade deles, a sexualidade deles, de uma forma diferente do usual. Então, são aquelas, né, parafilias que a gente conhece, sei lá, necrofilia, pedofilia, é tudo muito, muito estranho. Eles fazem diferente.
E o perverso, ele tem uma relação com o limite, que é isso, que ele quer o tempo inteiro, ele quer testar a ordem, a lei. É quase como se fosse assim, beleza. Diferentemente do psicótico, ele não finge que não existe o limite. Ele sabe que existe, mas ele desafia o limite o tempo inteiro. E desafia com, sabe, de cabeça erguida, como quem diz assim, isso para mim não vale, eu sou melhor que isso. Isso vale para os outros. Eu, não. A estrutura, o perverso, ele tem essa estrutura por trás. Né? Ele tem um prazer ali em desafiar. O que é diferente, e não é que o perverso não sofra, ele sofre até bastante, mas ele sofre por quê? Porque ele gosta de desafiar a lei com uma atitude, até de quem está apostando contra aquilo, falando, eu consigo, eu sou melhor que isso. Só que ele também é um ser limitado. Então, ele faz essa aposta, ele perde essa aposta continuamente. E aí ele sofre muito, na hora que ele é obrigado a aceitar. Mas depois ele meio que volta a desafiar. O neurótico, ele desafia diferente. Ele já desafia sabendo que vai dar errado. Então ele já desafia angustiado. O neurótico é um ser atormentado, que é a grande maioria de todos nós, né? O neurótico é aquele que ele tem dúvida, ele tem problemas de autoestima, ele morre de medo da punição. O neurótico é aquele que, sabe, passa no radar ali e depois fala, ai meu Deus, acho que eu tomei uma multa. Sabe, é aquele que ele resolve dar um passo ousado, abre um negócio e depois, ai, o que eu fui fazer isso, agora eu vou quebrar, vou perder todo o meu dinheiro, vou morrer na pobreza, não sei o quê. O neurótico é esse ser, a Nilma estava falando comigo aqui no começo, né, que ela gosta quando eu dou dica de série, filme. Quando eu falo de neurose, eu sempre recomendo os filmes do Woody Allen, né, que o Woody Allen, ele é um neurótico de carteirinha, né, é aquele cara, ele pega qualquer coisinha minúcia, ele fica ali sofrendo em cima daquilo, aquilo não sai da cabeça dele, fora que ele é claustrofóbico, ele é todo cheio de coisa. É o protótipo do neurótico. O perverso, não. O perverso é aquele cara que ele... Por que até, né, fala assim, o psicopata tal, ele costuma estar na perversão? Ele não sente culpa. Ele vai sofrer porque, eventualmente, ele vai sofrer consequências dos atos dele. Mas ele não sofre por antecipação. Né? Ele não sente essa culpa, aquela coisa, né, do Dostoiévski, aquela crime e castigo, fica... Não, o perverso não tem essa coisa. O neurótico, sim. O neurótico muitas vezes não precisa nem ser preso. Ele já se pune ali. Ele já começa a dar um jeito de arrumar para si própria punição. Mas é a grande maioria de nós. Né? A estrutura muito mais comum de todas é a neurose. Não é à toa que conseguimos constituir uma sociedade que tem uma Constituição, que tem leis, que tem sistema prisional, e a gente se submete à lei. A gente não gosta dela, a gente tenta burlá-la de vez em quando, a gente questiona ela, a gente reclama dela, mas a gente reconhece a autoridade dela, no final das contas. A gente aceita que ela existe. Os outros já têm uma abordagem diferente, né? Os outros são quase que as figuras Foucaultianas, né? O Foucault falava tanto de sistema prisional e de hospício, o psicótico é o do hospício, o perverso é do sistema prisional. E eles, porque eles não se adaptam a um mundo em que tem regras, que tem lei, eles são marginalizados mesmo, né? Porque esse mundo foi feito para a maioria, né? Que é neurótica. Mas todos eles sofrem, mas tem um modo particular de sofrer de cada um. E isso por que é diferente? Porque um deprimido, ele pode ser um deprimido psicótico, pode ser um deprimido neurótico. Só que você identificar a estrutura onde ele está vai orientar a escuta. Né? Um psicótico, ele é um ser que ele tem uma coisa tão particular com excluir o limite, que é a pessoa mais convicta daquilo que acredita é o psicótico. O psicótico tem certeza daquilo que acredita. Tanto que, né, se um psicótico chegar aqui e falar, olha, eu posso voar, vou pular da janela aqui porque eu vou, um louco. Não adianta você chegar a argumentar para ele, não, você não voa, você não tem asa, não tem jeito, você vai morrer. Você tem que dar outro jeito, você tem que falar com ele, olha, mas essa janela não abre, ou não, mas hoje tá vindo um furacão aí, e aí você vai voar, mas
vou te empurrar para um prédio aí, Luiz. Você tem que dar outro jeito, porque ele tem uma certeza inabalável. Porque o limite não é para ele. O que a realidade interna dele, o ego dele é fragilizado. A realidade interna dele é muito maior e mais forte do que a realidade que se impõe externa. Então, o trabalho com ele tem que ser o quê? Fortalecer esse ego e só automaticamente do ego fortalecer, ele já vai enfraquecer esse id, porque o ego retira energia do id. Estou falando isso, sim, mas fique claro, psicose não tem cura. Isso é um trabalho, assim, para tentar amenizar, mas psicose grave tem que ser tratada com medicação mesmo, tem antipsicóticos, e é o jeito, porque são coisas que se definem muito cedo na vida, né? A psicose, por exemplo, eu falei, né? É nessa hora que a criança está saindo do complexo de Édipo, está entrando no complexo de castração, e ainda por cima vai ficar latente para se manifestar muitos anos depois. Quando percebe-se a psicose, né? Tem psicose infantis também, mas estou falando das mais conhecidas, assim. Já não tem o que fazer. E mesmo as infantis, por exemplo, um autismo, uma psicose infantil, isso acontece muito internamente ali na mente. Talvez um dia, não sei, a gente consiga, né, operar nesse ponto, mas hoje em dia não. Mas, de qualquer forma, alguém de estrutura psicótica, nem sempre ela está em surto, nem todos vão surtar, às vezes a pessoa tem uma estrutura psicótica, mas não surta, e aí dá para fazer esse trabalho, inclusive até para evitar que o surto aconteça. E mesmo alguém que já teve, assim, o medicamento mantém ela, né, mais saudável, sob controle, mas a terapia ela é muito importante para continuar fazendo esse trabalho. Sempre vai ser necessário, até para diminuir o próprio sofrimento da pessoa, porque imagina alguém que está sendo muito dominado pelo próprio id, é um sofrimento atroz, porque ela está o tempo inteiro sendo frustrada. Porque o id não consegue, por mais que ele queira, ele não consegue se gratificar o tempo inteiro. Né? Então, a terapia ajuda bastante. Né? Por último, eu botei para falar aqui, tem um texto do Freud, que ele é bem conhecido, ele é de cunho mais sociológico, que ele chama O Mal-Estar na Civilização. E que eu acho que ele tem muito a ver com esse curso, a gente falar depois de psicopatologia do trabalho e falar de organizações, porque ele é muito interessante. Ele é de 1930. Como é que é a história dele? 2 anos antes, o Freud publicou um outro texto dele, conhecido, que chama O Futuro de uma Ilusão. E que ele fala... O Freud era ateu, né? Apesar de ser judeu, ele era ateu. E ele fala sobre isso e como que ele acha que a crença religiosa ela vem de uma necessidade da gente deslocar, né, de projetar a figura do pai. Depois que a gente virar adulto, não tem mais um pai para zelar pela gente, para cuidar da gente, mesmo que o pai esteja vivo, né? A gente já é adulto, ele já não pega na nossa mão e leva, idealmente não. Mas o adulto também se sente desamparado. E muitas vezes ele desloca essa necessidade de proteção, de guia na vida para um ente divino, para um Deus. E o Freud tinha um amigo próximo, que era um escritor, e esse escritor ele era muito religioso. E depois que o Freud publicou esse texto, O Futuro de uma Ilusão, esse amigo dele escreveu uma carta para ele, discordando dele, muito educadamente, até afetuosamente, respeitosamente, mas falando que era difícil para o Freud, como ateu, entender a natureza do sentimento religioso ali, que os crentes sentiam. E o Freud recebeu aquilo e o mal-estar, né, na civilização, ele veio com uma resposta à resposta do amigo dele ao primeiro texto. Ele foi desenvolvendo essa ideia tão bem que depois virou um dos textos mais conhecidos do Freud. E o que ele fala, assim, basicamente, sobre o mal-estar na civilização? Ele fala que... dá até para fazer uma analogia que ele faz que é legal, que é sobre... quase como se as civilizações, o desenvolvimento das civilizações, ele espelhasse um pouco
o próprio desenvolvimento do indivíduo, né? Então, é quase como se a civilização, as mais antigas, né, no começo, elas eram quase que essa criancinha que é só id, né? Onde reina o caos, né? Pode tudo, não existia lei, não existia regras, não existia sociedade, não existia governo. Então, é a lei da selva, né? É olho por olho, dente por dente, a lei de Talião lá. As pessoas têm, por um lado, o poder de tentar a gratificação imediata daquilo que elas querem. Então, se elas querem botar agressividade para fora, elas podem agredir. Se elas querem realizar os desejos dela na hora que for, do jeito que for, com quem for, elas podem, inclusive, pelo uso da força. Então, por um lado, o id fica felizão lá porque ele faz o que ele quer. Mas, por outro lado, ele corre muitos riscos, porque essa liberdade que você tem de fazer o que você quer, os outros também vão ter. Então, você tá em perigo. E a partir daí, em algum momento, as civilizações foram criando civilizações, né? A raça humana foi criando civilizações, foi criando regras de convivência, foi criando normas, imperativos. Só que isso é desejável, isso é preferível a viver no caos, né? Eu acho que ninguém duvida, né, questiona isso. Mas o fato é que existe uma grande parcela de energia sexual e agressiva que vem do id, que a gente é obrigado a renunciar. É o preço que a gente paga por viver numa civilização. Só que essa energia psíquica que vem do id, que a gente tem que renunciar para viver em sociedade, ela exerce uma pressão, ela tem um preço, né? Ela tem um custo. E esse custo, ele é pago de diversas formas, inclusive como sintoma. Um dos sintomas mais comuns é a ansiedade. E isso acontece muitas vezes em forma de culpa, porque essa agressividade, por exemplo, que a gente é impedida de manifestar nas outras pessoas, nas pessoas ao nosso redor, nas pessoas da nossa sociedade, muitas vezes o caminho que o ego encontra para escoar esse conteúdo é voltar ele para o próprio indivíduo, para o próprio sujeito. Um movimento até narcísico, chama isso. E aí isso vem em forma de culpa. Ele volta essa agressividade. A culpa muitas vezes é isso, é uma agressividade que ela é sentida contra outra pessoa, mas que você não pode externar, você não pode manifestar, e aí, como mecanismo de defesa, o ego pega essa energia e volta para si mesmo. Fala, já que eu não posso machucar ele, então vou machucar a mim mesmo. Porque a energia ela tem que ir para algum lugar. E aí a gente sente uma culpa atroz. Então, basicamente, a teoria do Freud nesse texto, que, óbvio, é muito mais elaborado do que essa simplificação que eu estou fazendo aqui, mas o que ele está falando é que, assim, a gente sempre vai sentir algum mal-estar de estar vivo. Seja porque a gente está fazendo um tanto de coisa que não deve, e isso vai complicar a nossa vida, porque a realidade se impõe, ou seja porque a gente está obedecendo às normas da realidade, mas a gente vai sentir o preço dessa renúncia em nós. Né? E aí, trazendo isso aqui para o nosso curso, né, e tentando fazer um gancho já com as aulas das próximas semanas, eu acho que é muito importante, interessante ter isso em mente na hora de assistir as próximas aulas, que a gente vai estar falando mais especificamente do ambiente de trabalho. Porque para a gente evitar cair em sugestões de soluções fáceis. Isso não existe. Né? Como eu falei logo no começo, a gente tem que questionar o nosso sistema, a nossa organização, para ver o que está acontecendo, mas a gente tem que tentar evitar de entrar nessa discussão apontando muitos dedos, porque todos nós estamos vivendo esse mesmo meio. Todos nós somos frutos e também engenheiros dessa sociedade ao mesmo tempo. E a gente sofre por ela, mesmo que a gente às vezes escolha coisas que vão fortalecer isso, é difícil a gente, às vezes, quando está fazendo uma escolha, ter noção das implicações que ela vai ter no futuro. Então, acho que a gente tem uma possibilidade de ter uma discussão muito mais séria e muito mais frutífera quando a gente
entende que todos nós entramos aqui nesse mundo dessa forma absolutamente vulnerável, absolutamente nua, né, de defesas, de conhecimento, de recursos para poder lidar. E a gente vai aos trancos e barrancos da forma que deu, da forma que pôde, com as condições que nos foram dadas, estruturando uma personalidade, fazendo escolhas, sendo governados, né, sendo dirigidos muito por um id, que é difícil, por um superego, que é repressor, espremido aqui nesse meio. Nossa tarefa não é fácil, é de ninguém, né? Então, acho que a gente já vai ter uma discussão de muito mais qualidade, considerando a complexidade das coisas. E, por fim, eu trouxe uns livros aqui, para quem tiver interesse, quem gostou do tema, só para dar uma dica aqui. Esses 2 primeiros são livros para público leigo, que eles contam casos psicanalísticos, são psicanalistas falando de casos que atenderam, e vão ilustrando como é que isso muitas vezes é feito na prática. Esse aqui chama A Vida em Análise. O autor chama Stephen Gross. Muito legal, um livro curtinho, tem, deixa eu ver aqui, 200 páginas, médio. Muito gostoso de ler, lê-se muito rápido. Na mesma ideia, na mesma pegada, também um livro gostoso e fácil de ler. Esse é mais grosso, tem uns 450 páginas. Esse aqui, Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb. Muito legal esse aqui. Esse aqui é um livro, foi o primeiro livro que eu li quando eu comecei a minha formação em psicanálise, lá em 2012. Charles Brenner, Noções Básicas de Psicanálise. Muito didático. Fala de noções básicas de psicanálise. E para quem se aventurar, quem quiser, eu recomendo que leiam Freud diretamente, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, o Freud ele escreveu muito bem. Tem esse guia de leitura de Freud, chama Ler Freud, Jean-Michel Quinodos, que ele veio... Esse livro é fruto de um grupo de leitura que esse professor Jean-Michel Quinodos ele conduzia, foi estudante de psicanálise, e eles iam, tem os textos mais importantes aqui, eles fizeram tipo um resumo de cada texto, eles fizeram uma contextualização no tempo, na época em que aquilo foi publicado, como é que estava a teoria, como é que estavam as coisas. E também depois eles colocam, boa parte dos capítulos, as contribuições que os pós-freudianos deram àquele tema nas teorizações que vieram depois da morte do Freud. Acho que para começar são 4 livros, né? 2 mais técnicos e 2 mais leigos que eu indico. Para quem gostar, e eu sou suspeito para dizer, mas eu acho todos muito bons. E, por fim, agradeço a presença de vocês aqui, também online. Espero que tenham gostado. Eu estou vendo, gente, desculpa, eu nem fiquei de olho aqui no chat. Deixa eu ver aqui rapidinho. Gostaria de saber, por favor, o link ficará gravado a aula? Não sei. Vou fazer essa pergunta depois também. Você sabe, Armando? Eu perdi o nome do livro do Freud. Eu acho que lá no Classroom, acho que vai ter lá um... O nome do livro do Freud deve ser O Mal-Estar na Civilização, eu imagino, que você está perguntando, Ana Flávia. A Flávia é minha colega. Tá. O pessoal estava com problema de confirmar no link. Não, acho que responde tudo. Eu imagino que o livro que você perguntou é esse, O Mal-Estar na Civilização. Analisa de Souza levantou a mão. Pode falar, Analisa. Analisa, quer falar? Será que ela viu que ela levantou a mão? Não, estava aqui que levantou a mão, mas às vezes a pessoa clica e não percebe, né? Bom, vou considerar então que foi um acidente. Gente, obrigada aí pela presença. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, se tiver ficado alguma dúvida, quiserem, vocês podem mandar depois pro
a OAB, né, para os links aí. Eu também tenho meu e-mail, maelesboa@gmail.com. Eu ficarei feliz em responder alguma coisa lá. Bom dia para todos. Obrigada. Obrigado.